no livro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Aonde está Esther? Meu Deus. Esther 2, 7. Podemos ler? Diz assim: Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfão de pai e mãe. Versículo 8. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Pode se sentar. Glória a Deus. Alguns dias atrás, alguns jovens juntamente comigo, nós fomos a São Paulo assistir um musical da CNC sobre a história de Esther. E eu tinha certeza que alguma coisa Deus falaria ao meu coração, até porque Deus não proporciona esses momentos em vão. E nesse dia Jesus liberou algumas chaves sobre a minha vida, que é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Amém? Repita assim comigo: Esther. Esther foi uma mulher que marcou a sua geração pela coragem, pela ousadia, por não ter medo. E assim que Jesus me trouxe sobre essa palavra, Ele me dizia: Júlia, muitas pessoas marcaram a história bíblica. Abraão marcou a história por ser o herói da fé. Moisés marcou a história por ter obedecido à voz de Deus quando o mar ainda estava fechado. Esther marcou a história não tendo medo do decreto que havia sido dado. E ele me perguntava: sua história é marcada pelo quê? Eu pergunto a você hoje: a sua história tem sido marcada pelo quê? Sabe por quê? Vai chegar um dia que só restarão histórias ao meu e ao seu respeito. Nós precisamos nos responsabilizar em ser a continuação dos heróis da fé. O seu nome precisa estar no memorial dizendo quem foi aquela pessoa. Foi marcada pela coragem, foi marcada pela fé, foi marcada pela ousadia. E Esther foi essa mulher. Mas se você fosse lembrar da história de Esther, você vai ver que ela não tinha nenhuma característica para ser uma pessoa corajosa. Ela não tinha nada favorável para que ela se tornasse alguém que fosse destaque. Sabe aquela pessoa esquecida que deu tudo errado na vida? Esther. E a Bíblia nos conta que o rei Assuero estava dando uma festa. E essa festa durou 180 dias. Eu tenho certeza que alguns homens aqui já estão calculando quanto que ia dar o gasto dessa festa. Porque as mulheres querem fazer e o homem olha o gasto. As mães aqui, eu te garanto que no aniversário dos seus filhos você quis gastar uma fortuna e o seu marido estava assim: sangue de Jesus tem poder. Agora você imagina 180 dias de festa. Gente, é metade de um ano. Vai gostar de festa pra lá. Inclusive, se vocês aí fizerem uma festa, chama mim, meu pai, minha mãe, Vitória. A gente gosta de festa. E o rei fez essa festa para mostrar as suas riquezas para o seu povo, aos príncipes, a todos que estavam ali. Era uma das formas que o rei tinha de mostrar o seguinte: eu tenho tudo, estou no governo, é eu que mando aqui. E a Bíblia diz que esse rei deu uma ordem à sua esposa, a rainha Vasti, para que ela fosse até o lugar na qual ele estava. E aquela mulher, como algumas de nós aqui, disse uma simples palavra ao seu marido: não. Quantas mulheres aqui já disseram não? Amém, Jesus, não estamos sozinhos. Confesso que tem alguns dias que meu pai dá um grito: Júlia, faz um café para mim. Eu não. Brincadeira, gente, eu vou mesmo assim. Mesmo que ele peça isso tarde da noite, mas eu vou. Não querendo, mas eu vou. E a resposta de Vasti ao rei foi não.
E o rei nesse momento, sabe o que ele disse? Então você nunca mais tem permissão para entrar na minha presença. Eu quero que você entenda que ele fez o próprio decreto para ficar solteiro. Se você, marido, pensou nesse decreto, está repreendido no nome de Jesus. E a partir desse momento agora, o rei precisava de uma mulher que estivesse ao lado dele para conduzir o povo. Era uma vergonha que o rei não estivesse uma mulher do seu lado que ajudasse ele nessa missão. E então foi feito um concurso de beleza. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado. Analisa. No concurso de beleza, como que tá? Jesus! Foram selecionadas várias mulheres de toda aquela terra para esse concurso de beleza. E adivinha quem estava lá no meio? Esther. E aqui é a primeira coisa que eu quero falar com vocês. Repita assim comigo: Deus age mesmo sem aparecer. Que Deus é esse que usa um concurso de beleza para colocar aquela mulher na onde ela deveria estar. Não caiu fogo do céu. Não teve um profeta que falou vai. Não teve mistério, rodopio, nada disso. Não teve um momento que ela falou assim: Deus moveu céus e terra. Não, o que Deus fez? Colocou ela num concurso de beleza. Deus age na minha e na sua vida mesmo que você não veja. Eu quero que você entenda isso. Talvez você tenha entrado nesse culto hoje pedindo: Deus, libera uma palavra profética sobre a minha vida. Revela algo ao meu respeito. Fala algo sobre mim. Mas eu quero dizer para você, a resposta de Deus hoje é: eu estou agindo mesmo que você não veja. Eu estou agindo mesmo que você não veja. Quero que você se lembre quem era Esther. Esther era órfã de pai e mãe. E enquanto meu pai dizia sobre a saudade que ele sente da minha avó, e mesmo sem conhecê-la, confesso, tenho saudades. Vocês que têm avós, aproveitem. Eu e a Vitória nunca tivemos o privilégio de dizer assim: eu vou passar a tarde na casa do meu avô ou da minha avó. Aproveitem, vocês que têm os seus avós. E a Bíblia vai nos dizer que Esther era órfã de pai e mãe. E isso já é motivo suficiente para ela ser uma pessoa totalmente rejeitada contra a vida. Mas não parou por aí. Esther era do meio do povo judeu, e o povo judeu nessa época estava em cativeiro. Ela já tinha 2 motivos para ser revoltada contra a vida. Esther, sendo do povo judeu, era um povo que sofria muito preconceito naquela época. Então ela já tinha 3 motivos para ser revoltada contra a vida. Mas eu quero que você entenda que ela não ficou presa ao passado, ao lugar de origem, porque ela sabia o Deus na qual Abraão, Isaac e Jacó servia, que levaria ela onde ela deveria estar. Eu falo com pessoas que aqui hoje estão presas naquilo que deu errado, naquilo que não funcionou, naquela porta que fechou, nas coisas que não deram certo. E Deus te diz hoje: não se prenda a isso, olhe naquilo que eu vou te colocar. Você pode dar o seu melhor aplauso a Jesus. Aleluia. Esther estava em meio ao cativeiro, mas Deus estava agindo. Mesmo que ela não visse o agir de Deus, colocando o povo em cativeiro, mas Deus estava agindo. Esses tempos atrás eu ministrei sobre José. Você sabe bem muito o que aconteceu na vida dele, momentos de dor, na prisão. E mesmo que Deus não aparecesse fisicamente ali para ele, Deus estava agindo. Tem momentos na minha e na sua vida que nós não precisamos entender, nós só temos que ter a certeza de que Deus está agindo. E Deus agiu na vida de Esther, colocando um homem, o seu parente, seu primo, para cuidar dela.
E esse homem se chamava Mardoqueu. E enquanto Jesus trazia isso ao meu coração, ele me dizia: Júlia, as pessoas estão esperando por tantas coisas no meu agir, mas esquece que o maior agir que eu posso ter é colocar alguém do lado dessa pessoa para dizer: você não vai parar, eu vou cuidar de você, a gente vai chegar lá. Quantos Mardoqueus Deus tem colocado sobre a minha e a sua história? Só que a gente fica se lamentando pelos pais que morreram, pelo cativeiro que está vivendo, e você não consegue ver que Deus estabeleceu uma pessoa para te levar aonde você tem que chegar. Eu quero que você entenda que essa pessoa que está do seu lado hoje no culto não é só mais uma pessoa. Essa pessoa pode ser o Mardoqueu que Deus colocou na sua vida para te levar aonde você tem que chegar. Mas Deus é essa pessoa? Não pergunte a Deus por aquilo que você vê. Entenda que Deus enxerga de uma forma diferente do que você. Se não houvesse Mardoqueu cuidando de Esther, ela não chegaria onde ela deveria estar. Nós precisamos ser gratos às pessoas que Deus coloca na nossa história. E Esther, então, por ser uma moça linda, formosa, agora está junto com aquelas mulheres e passou 1 ano, repita assim comigo, 1 ano, para não fazer nada e para ter um tratamento de beleza gratuito só para se aparecer ao rei depois. Quantas mulheres gostariam de não fazer nada por 1 ano e só ficar lá na chapinha, na progressiva, na unha? Só 3, 4? Peraí. Glória a Deus. Não tinha conta para pagar, não tinha louça para lavar, nada. 1 ano só cuidando da beleza, meu Deus. Nós recebemos Jesus. Mas chegou o grande dia na qual Esther se apresentou ao rei. Mas o que eu acho mais lindo é que a beleza de Esther não estava por fora, estava naquilo que ela carregava dentro dela. E o rei, que não era bobo nem nada, colocou agora Esther como rainha ao seu lado. Repita assim comigo: Esther agora se tornou rainha. Eu quero que você entenda que é a mesma mulher que não tinha recurso financeiro para nada, que era órfã de pai e mãe, que estava no cativeiro e que Deus colocou no concurso de beleza. Para que tudo isso? Para que ela estivesse no lugar certo, na hora certa, para fazer o que Deus queria que ela fizesse. Não questione a forma como Deus vai agir, você não sabe aonde Ele vai te levar. E a Bíblia nos diz então que se levanta Amã. Repita assim comigo: Amã. Não é uma história difícil, mas se você não prestar atenção, você não vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia diz que Mardoqueu não se curvou, não prestou reverência a Amã. E Amã ficou furioso contra isso. E como ele era funcionário, conselheiro do rei, ele chegou até o rei dizendo assim: olha, ele fez isso comigo, mas eu não quero banir apenas ele, todo o povo judeu precisa pagar por isso. E o rei então, acatando aquele conselho, o que ele fez? Assina um decreto de morte para todo o povo judeu, sem saber que a sua mulher era judia. Eu quero que você entenda a situação que está acontecendo, e Esther está lá no meio. E tem momentos na nossa vida que a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor e a gente está no meio daquele furacão e você pensa: o que vai acontecer agora? Mas eu trago uma boa notícia para você: os próximos capítulos são os melhores. Aplauda Jesus. Aleluia. Esther 4, eu estou procurando o Alisson lá no fundo. Esther 4, 13, por favor. Esther agora descobre sobre esse decreto. E então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Até aí. Quero que você entenda uma coisa aqui.
Deus te chamou para algo e para um propósito. Mas se você se calar, Deus levanta outra pessoa no seu lugar. Porque o compromisso de Deus é com o seu povo, e Ele faz o que for preciso fazer, levanta quem for preciso para que o seu povo seja honrado. Agora eu te pergunto, você vai ficar calado? Esther foi colocada no meio daquele palácio porque somente ela poderia ser a voz de Deus para aquele povo. Você está em situações que você não entende, mas Deus te colocou aí para que você seja a voz dele nessa situação. Repita assim comigo: a partir de hoje, eu não vou me calar. Final do versículo 14 diz assim: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Sabe o que Deus diz para você? Quem sabe não foi para um momento como esse que você está hoje neste lugar? Quem sabe se não foi para um momento como esse que você ainda está nesse casamento? Quem sabe se não foi para um momento como esse que você ainda ora pelo seu filho? Entenda, nesse momento Deus quer te usar. O céu está clamando por urgência daqueles que querem fazer a obra. Você é essa pessoa. Aplauda Jesus. Aleluia. A segunda coisa, repita assim comigo: Deus sempre estabelece pontos de acesso. Aonde essa menina vai chegar? Eu vou te explicar. Acompanha comigo. No início de tudo, a Bíblia nos diz que Deus criou um jardim. Repita assim comigo: jardim. O jardim era um ponto de acesso do céu na terra. E naquele jardim, a Bíblia diz que ao entardecer, Deus passeava com o homem. A nossa boa notícia é que hoje nós não precisamos mais esperar o entardecer para que Deus passeie conosco. E se você for olhar o decorrer da história do povo de Deus, muitos homens construíram altares. E o que eram esses altares? Um ponto de acesso do céu na terra. Passaram-se um tempo, havia o que? A Arca da Aliança. E o que a Arca da Aliança simbolizava para aquele povo? Um ponto de acesso do céu na terra. Eu vou repetir isso para que você entenda onde eu quero chegar. Um pouco mais para frente você vai ver então que são construídos tabernáculos, templos. E o que eram esses lugares? Um ponto de acesso do céu na terra. Mas repita assim comigo: chegou o momento que tudo isso ficou em silêncio. A Bíblia diz que em Malaquias as últimas palavras liberadas do céu para a terra aconteceram. E então houve um período de silêncio, na qual Deus esperava trazer um ponto de acesso do céu para a terra. E de repente ouviu-se um choro de um bebê. E esse bebê não era só mais uma criança que chorava. Esse bebê era o próprio céu na terra. Aplauda Jesus. Aleluia. E então Jesus cresce e se batiza. E no momento que Jesus desce as águas, o que ele estava fazendo? Trazendo um ponto de acesso do céu para a terra. É por isso que você precisa se batizar. Mas não parou por aí. A Bíblia nos conta que esse mesmo Jesus não se conteve em estabelecer apenas essas coisas. Ele foi para uma cruz. E o que essa cruz foi? Um ponto de acesso do céu para a terra. Mas agora Jesus sobe ao Pai. Você vai entender aonde eu quero chegar. E agora, qual seria o vínculo? Qual seria o ponto de acesso do céu na terra? Olha, eu vou, mas não deixo vocês órfãos. Eu mandarei o Espírito Santo, o ponto de acesso do céu na terra. Mas se passaram muitos anos, milênios, e de repente existe um culto como esse. Pessoas como eu e você. E uma pessoa pregando, dizendo: olha,
Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua vida vai ser mudada, vai ser transformada. E naquele momento você levantou uma das suas mãos e foi até o altar. E naquele momento, sabe o que você se tornou? Um ponto de acesso do céu na terra. Aplauda Jesus. O que tudo isso tem a ver com a história de Esther? Entenda, Deus colocou Esther no palácio para que ela fosse o ponto de acesso do céu na terra. Porque a partir do momento em que você é o ponto de acesso do céu, as pessoas que chegam até você têm que acessar a presença de Deus. Ao sentarem à mesa com você, elas têm que sentir aquele amor que vem do céu. Ao verem as suas atitudes, elas têm que ver o caráter do céu, o caráter de Cristo. Deus procura pessoas que desejem ser um ponto de acesso do céu na terra. Eu te pergunto hoje, quando chegam perto de você, as pessoas acessam aqui. Há problemas, nós temos acesso de tudo quanto é lado. Mas ao céu são pessoas como eu e você que Deus estabeleceu nesse tempo. Mas por que Deus precisa estabelecer a nossa vida como um ponto de acesso? Porque essa igreja e esse templo não pode ser removido daqui e colocado lá no seu serviço. E também não pode ser removido daqui e colocado lá na sua casa. Deus te estabeleceu como ponto de acesso do céu, para que você leve o céu para a sua casa, para que você leve o céu para o seu serviço, para que você leve o céu na faculdade, aonde quer que você esteja. Esther estava naquele palácio para levar o governo do céu naquele lugar. Repita assim comigo: eu me comprometo a ser o ponto de acesso do céu na terra. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Quando Mardoqueu diz isso para Esther, se você não falar, Deus vai levantar alguém. Sabe o que ele estava dizendo? Você tem a oportunidade de ser o ponto de acesso do céu na terra. Porque Deus não queria salvar apenas a vida de Esther. Deus queria salvar toda uma geração que viria após ela. Eu quero que você entenda que Deus zela, Ele preza pela sua vida. E talvez você tenha entrado nesse culto com pensamentos de tirar a própria vida, mas eu quero dizer para você, Deus diz a você: eu quero você vivo para que a sua geração aconteça. Foi para um tempo como este que você está aqui. Quantos decretos de morte surgiram sobre nós, mas se você está aqui, é porque Deus te estabeleceu como um ponto de acesso do céu na terra. E a Bíblia nos diz então que Esther dá uma ordem ao seu povo: vamos jejuar e orar durante 3 dias e depois eu vou até o rei. Eu quero dizer algo para você: se você está passando por um momento de desafio, existe um caminho a seguir. Ore e jejue e depois enfrente essa situação. Porque se você não ora e não jejua, você não tem a certeza da vitória. Mas quando você ora e jejua, você sabe quem estará com você naquele momento. Aplauda Jesus. Aleluia. Passaram esses 3 dias. Eu estou acabando. E depois desses 3 dias, eu quero que você imagine Esther criando coragem para ir até o rei. Se você não sabe desse fato, mas todas as pessoas que chegavam à presença do rei sem serem convidadas eram mortas, mesmo que fosse a esposa dele. Eu quero que você imagine que cada passo que ela dava para chegar à presença do rei era um desafio que ela estava passando. E eu imagino que ela se lembrava de todo o sofrimento que ela tinha presenciado com o seu povo em cativeiro.
Eu imagino que em cada passo que Esther dava, ela dizia assim: eu confio naquele que escreveu os meus dias, e eu sei que ele será fiel, mesmo que eu precise morrer para isso. E conforme ela ia se aproximando, eu imagino que ela pensava o seguinte: se de fato isso der certo, o nome de Deus e do meu povo será honrado. Hoje Jesus te trouxe nesse culto para que você dê passos de fé. Mesmo que você não saiba como vai ser o final, você precisa acreditar naquele que te mandou ir. Dê passos de fé. E aqui é a terceira parte que eu já falo para a gente encerrar. Repita assim comigo: o rei estendeu o cetro. Quando a pessoa entrava na presença do rei, sem ser convidada, a única forma dela continuar viva era se o rei estendesse o cetro para ela. Você vai entender onde eu quero chegar. E quando o rei estendia o cetro para alguém, sabe o que ele estava fazendo? Preservando a vida daquela pessoa. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um rei. Eu vou repetir mais uma vez. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um rei. E no meio de uma pandemia com milhões de pessoas que se foram, se você está aqui é porque alguém preservou a sua vida. O rei estendeu o cetro para você. O rei estendeu o cetro para você. Aleluia. Havia um decreto de morte, mas também havia uma mulher que sabia que ela mudaria a sua geração. Mas eu quero dizer algo para você: o rei só pode estender o cetro dele para você se você for à presença dele. Deus, muda a minha vida, muda a minha história, faz as coisas acontecerem. Ok, mas se você não for até a presença dele, no seu lugar secreto, na vida de jejum, devocional, oração, ele não tem como estender o cetro para você. Eu quero que você entenda que quando o rei faz esse movimento e estende aquele cetro, ele estava preservando a vida de toda uma geração. Ele estava preservando a vida de todo um povo, sem saber. E enquanto Jesus trazia essa palavra ao meu coração, ele dizia: Júlia, você se lembra da história de Ezequias? Havia um decreto de morte: arruma tudo aí que você vai morrer, vai partir. Se não viajou com a mulher, agora não dá tempo mais, já era. Mas aí houve um rei, que é o rei na qual eu e você servimos, que estendeu um cetro sobre a vida dele. Sabe o que aconteceu? O decreto foi mudado. Volta lá e diz que ele vai continuar vivendo. Moisés nasce e existe um decreto de morte sobre a vida dele. Mas existia um rei que estava com os olhos em Moisés e estendeu um cetro sobre a vida dele e disse: você vai continuar a viver, deixem viver. Eu não sei qual é a situação de morte que você está passando. Eu quero que você entenda que eu não falo apenas de morte física. Eu falo de morte na sua vida financeira, espiritual, sentimental, familiar, eu não sei. Talvez você tenha deixado a sua casa tudo de ponta cabeça. Não fisicamente, mas com situações difíceis, situações de morte. Mas hoje, ainda bem que você veio nesse culto, porque hoje Deus estende o cetro para você. Hoje Deus estende o cetro dele para você. E se o rei estende o cetro para você, sabe qual é a próxima pergunta que ele faz a Esther? Me peça que até metade de tudo isso aqui eu te dou. Sabe qual é a boa notícia de você ter vindo a esse culto? Uma vez que você enfrenta todo esse ambiente de morte, tem coragem de chegar à presença do rei, e ele estende o cetro para você. Ele te diz: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Aleluia! Aplauda Jesus. Aleluia! Essa situação que você está vivendo não continua mais da mesma forma.
Porque quando o rei estende o cetro dele, ele muda o destino, ele muda a história, ele muda o final. E pra gente resumir agora, que eu já me prolonguei hoje, meu Deus. Se você for olhar o final dessa história, Deus deu sabedoria a Esther. E ela proporcionou banquetes, momentos para que dissesse ao rei: olha, Amã provocou algo contra o meu povo. E se eles vão morrer, eu também vou. Esther não fingiu ser quem ela não era para preservar a sua vida. Quero dizer algo para você: não finja ser quem você é só para ser aceito numa roda de amigos, só para você ser aquela pessoa legal que todo mundo funciona com você. Não, não. Preserve a identidade que Deus te deu. Se Deus não está no ambiente, não esteja nele. Se Deus não fala daquela forma, não fale. Preserve a sua identidade. E a Bíblia diz então que o rei acatou isso de Esther. E o mesmo Amã que queria que Mardoqueu e todo o povo morresse, agora ele mesmo é morto na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Mas eu quero que você entenda algo aqui. O final dessa história, de todo esse decreto mudado, não aconteceria se Esther antes não entendesse que Deus agiu sem ela ver, se que ela não entendesse que ela era o ponto de acesso do céu, e sem que ela tivesse coragem para acessar ao rei. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia.